Zilda Gama, pioneira da psicografia literária no Brasil. Zilda Gama nasceu em 11 de março de 1878, no distrito de São José das Três Ilhas, pertencente ao município de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Localidade que, em 1962, seria emancipada com o nome de Belmiro Braga. Era a segunda dos 11 filhos do casal Augusto Cristiano da Gama, escrivão de paz, e Elisa Emília Clores da Gama, professora de escola estadual, e a primeira mestra de Zilda nas letras. De origem ilustre, a família tinha raízes em Minas Gerais, e sua linhagem incluía nomes de destaque nas letras e na história do Brasil. A família transferiu-se para São João del Rei, onde Zilda concluiu o curso de professora primária na escola normal. Iniciou sua atuação no magistério público em Além Paraíba, também em Minas Gerais, onde ao longo dos anos assumiu por diversas vezes a direção de grupos escolares. Após obter 2 promoções, a educação seria, ao longo de toda a sua vida, não apenas uma profissão, mas uma vocação. Mas a vida de Zilda Gama não seria poupada de provações. Em 1901, faleceu sua irmã mais velha, Maria Antonieta Gama, poetisa e violinista. E então, em um intervalo de apenas 5 meses, por volta de 1903, partiram também seus pais. Ela tinha apenas 24 anos de idade. Sem hesitar, assumiu o governo da família, criando e educando 5 irmãos menores. E não foi só. Em 1920, passou igualmente a cuidar de outros 5 sobrinhos, filhos de sua irmã, Adélia, também tornados órfãos. Por toda a vida, conciliou o cuidado familiar, o magistério e a vocação espiritual, sem jamais esmorecer na coragem e na fé. Apesar das responsabilidades e das dificuldades financeiras, formou-se em pedagogia. Em 1927, participou do Congresso de Instrução em Belo Horizonte. Em 1929, foi aprovada em primeiro lugar em concurso promovido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, com o trabalho intitulado Aulas Modelo. Concluiu o curso de aperfeiçoamento e foi nomeada diretora do Grupo Escolar Afonso Pena, em Belo Horizonte, cargo que exerceu até sua aposentadoria em 1938. Em 1931, no Congresso Feminino presidido pela doutora Elvira Comel, apresentou uma tese em defesa do direito ao voto feminino. A tese foi aprovada oficialmente, contribuindo para o movimento que resultou na instituição do voto universal no Brasil. E na área didática, publicou obras de ampla aceitação: O Livro das Crianças, Os Garotinhos, O Manual das Professoras e O Pensamento. Mas há um outro lado desta história, tão marcante quanto o primeiro. Desde o nascimento, Zilda apresentava reconhecidas faculdades mediúnicas. Ainda jovem, relatava a percepção de presenças espirituais que a auxiliavam nas dificuldades. Após o falecimento de seus pais, afirmou ter recebido mensagens deles, seu pai e sua irmã, Maria Antonieta, com conselhos e amparo moral que a animavam a cumprir suas responsabilidades. Essas experiências a conduziram ao estudo do Espiritismo, ao qual aderiu formalmente após um longo processo de amadurecimento, aprofundando cada vez mais suas faculdades mediúnicas. Segundo relatos biográficos, em um sarau musical promovido pelo Dr. Cunha Salles, médico, musicista e estudioso do espiritualismo, Zilda foi informada de que se tornaria, no futuro, divulgadora do espiritismo e autora de livros. Embora tenha recebido a afirmação com cautela, o episódio lhe causou profunda impressão. Posteriormente, passou a relatar comunicações atribuídas ao espírito Mercedes, apontado como sua mentora espiritual, que teria confirmado essa profecia e lhe indicado uma missão de divulgação doutrinária. A partir desse momento, o caminho de Zilda Gama no espiritismo estava traçado. Em fins de 1912, quando o futuro médium Francisco Cândido Xavier tinha apenas 2 anos de idade, Zilda Gama psicografou sua primeira mensagem, assinada por Allan Kardec. Ela mesma descreveu a emoção daquele momento. Intensa foi a minha emoção, que me sensibilizou até as lágrimas. Kardec prometeu coadjuvá-la na missão e encerrou sua mensagem.
datada de 27 de dezembro de 1912, com palavras que se tornaram referência. Sobre tua fronte está suspenso um raio luminoso que te guiará através de todas as dificuldades, de todos os obstáculos, e será a tua glória ou tua condenação, conforme o desempenho que deres aos teus encargos psíquicos. Cinge-te de coragem, fé, benevolência. Cumpre sem desfalecimento e sem deslizes todos os teus deveres sociais e divinos, e conseguirás ser triunfante. Durante 15 anos, segundo a própria Zilda declarou, o espírito Kardec orientou seus labores espirituais. Esses textos foram reunidos e publicados em 1929, sob o título Diário dos Invisíveis. Em 1916, os espíritos informaram a médium que ela passaria a psicografar uma novela. O anúncio a deixou perplexa e, segundo ela própria relata, até meio descrente. Mas no dia e hora aprazados, sentiu-se como que impelida e passou a transportar para o papel rapidamente tudo quanto constituía o início de um romance. Não menos foi sua surpresa, quando o espírito comunicante se assinou Victor Hugo. Assim nasceu Na Sombra e na Luz. Considerada pela crítica a obra-prima de toda a série e traduzida para o Esperanto pelo professor Porto Carreiro. Na sequência, sob a tutela do mesmo espírito, vieram Do Calvário ao Infinito, Redenção, Dor Suprema e Almas Crucificadas, todas publicadas pela Federação Espírita Brasileira. A produção mediúnica de Zilda Gama não se limitou às obras publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Outros títulos foram impressos por editoras diferentes, entre eles Solar de Apolo, Na Seara Bendita, Na Cruzada do Mestre e Elegias Douradas. Permaneceram inéditos ainda alguns poucos textos mediúnicos, bem como diversas obras poéticas e pedagógicas de sua própria autoria. Uma produção vasta, silenciosa e pioneira. De acordo com o depoimento do médium Divaldo Franco, a ligação entre Victor Hugo e Zilda Gama não teria sido fortuita. Segundo essa interpretação doutrinária, Zilda teria sido, em encarnação anterior, Léopoldine, filha do escritor francês, cuja morte precoce por afogamento teria aprofundado o interesse de Victor Hugo pelas manifestações espíritas, especialmente nas sessões mediúnicas realizadas na ilha de Jersey. Uma história que, nos moldes da doutrina espírita, revela como almas reencontram seus caminhos, através dos séculos. Zilda Gama é reconhecida como a primeira médium brasileira a psicografar extensa produção literária atribuída a espíritos de escritores consagrados, precedendo figuras que mais tarde também se destacariam no movimento espírita, como Chico Xavier, Ivone A. Pereira e Divaldo Franco. Consciente da responsabilidade de sua atividade, ela própria declarou não buscar reconhecimento literário, mas contribuir para a difusão dos ideais espíritas, os quais visam a regeneração moral da humanidade, missão e sacerdócio. Era assim que ela entendia o dom que carregava. Em 1959, Zilda Gama sofreu um derrame cerebral que comprometeu sua mobilidade, passando a viver em cadeira de rodas. Nos últimos 10 anos de vida, foi assistida pelo sobrinho Mário Ângelo de Pinho, cercada pelo afeto dos familiares e pela admiração de quantos a conheceram. Zilda Gama não contraiu matrimônio. Dedicou integralmente sua longa existência ao serviço da educação e da doutrina espírita. No dia 10 de janeiro de 1969, com 91 anos de idade, partiu para a pátria espiritual. Seu corpo foi sepultado no dia seguinte, no cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro. Sua trajetória caracteriza-se pela dedicação à educação, pelo engajamento em causas sociais e pela atuação em favor dos direitos humanos, com atenção especial às populações mais vulneráveis. No campo espírita, deixou um legado amplamente reconhecido, sendo homenageada por instituições que perpetuam seu nome. Como escreveu um de seus contemporâneos, Zilda Gama foi sempre um padrão de honra e honestidade para a mulher espírita e grande antecessora de Francisco Cândido Xavier. Uma vida vivida como sacerdócio,
uma obra que permanece, um nome que a história não apagou.